rapaziada, beleza? Então, hoje eu tava pensando aqui e comecei a questionar, né? Por que homens e mulheres são tão diferentes? Por que o universo masculino e o universo feminino parecem dois mundos tão diferentes? E uma das possíveis explicações, entre tantas outras que existem, é começar a buscar as respostas lá no mundo natural, lá na natureza, observando os machos e as fêmeas no seu habitat natural. E ao longo desse nosso papo, a gente vai criar então todo o contexto do que acontece lá, jogar na razão e na consciência humana e tentar estabelecer então esse entendimento. Espero que vocês gostem aí então desse bate-papo que a gente vai ter. Olha só, na natureza esse comportamento entre macho e fêmea é muito interessante. A fêmea procura na estação reprodutiva sempre o chamado macho alfa, ou aquele macho que lhe chama a atenção, seja pelos adornos, pelas cores, pelas formas, pela dança do acasalamento, mas enfim, ela vai escolher aquele macho que lhe chama a atenção. Geralmente esse macho é o mais saudável do grupo, é o mais forte, é o mais valente, é o macho alfa mesmo. E por que ela escolhe isso? Porque tem a ver com o conceito de gerar descendentes. As fêmeas, comparado com os machos, geram bem menos descendentes ao longo da sua vida. Tem período gestacional muito longo, às vezes o período para entrar no cio, poder ficar prenha também muito longo. Então ela tem que investir na qualidade, e nesse investimento na qualidade, então subentende-se que é o macho mais saudável naquela época reprodutora, o macho alfa. Então a fêmea escolhe, e muitas vezes ela nem se preocupa em partilhar desse macho com o resto das fêmeas do bando. O macho, por sua vez, é justamente o oposto. Ele não preza pela qualidade, porque ele fabrica milhões de espermatozoides todos os dias. Ele preza pela quantidade. Quanto mais filhos ele produzir, ele gerar, a chance de sobreviver, os filhos melhores adaptados para aquele ambiente, é maior. Então ele vai querer copular com todas as fêmeas. É o instinto dele, né? Pela quantidade. Hoje o Mr. Catra morreu, ele viveu isso na essência mesmo. Me parece que ele ficou com 32 filhos, né? Então, é claro que é um exagero, tô brincando a respeito disso, né? Mas olhem só, então, pegando esse pequeno recorte do comportamento, né, entre macho e fêmea lá na natureza, a gente também leva isso para a espécie humana, porque nós também somos instintivos e racionais. A nossa parte instintiva, então a fêmea, vai agora falando, a mulher, ela procura um homem que possa lhe oferecer também segurança. E aí a gente tem várias vertentes da segurança. Uma segurança emocional, uma segurança física, uma segurança econômica, ou todas elas. Então, na verdade, um homem que tem o conceito, que tem a possibilidade, que tem a inteligência de oferecer a segurança, ele tem grande chance de conquistar a mulher que ele deseja. Em contrapartida, já que nós optamos por ser monogâmicos, e aí
aí é a parte racional, investir nossa energia, investir nosso tempo em uma companheira que poderá nos deixar filhos saudáveis, filhos inteligentes, filhos bem adaptados ao mundo de hoje. Então, nessa troca, né, o homem olha para a mulher com olhos de desejo, como uma companheira que esteja ao meu lado e que possa me dar filhos em quantidade. Era assim até um tempo atrás, né? A gente via que as famílias chegavam a ter 11 irmãos, 8 irmãos, era algo muito comum até a década de 50. Hoje isso mudou um pouco justamente porque a situação econômica, a urbanização, o êxodo rural fez com que a vida se tornasse mais difícil. Então já estamos num processo de transição. Não é o normal hoje as famílias serem muito grandes, mas até a década de 50 isso que eu acabei de falar fazia todo sentido, né? Então o homem procurava uma mulher que pudesse lhe oferecer condições e ter vários filhos, e a mulher procurava um homem que pudesse lhe oferecer muita segurança. Inclusive nos dias de hoje isso também acontece. Então tá aí talvez a primeira explicação. Como que esse cara tá junto com essa mulher, ou essa mulher tá junto com esse homem? Porque vai além do que só os olhos veem. Ok. E numa conversa com os meus alunos, né, pra gente ir já pra parte final do nosso bate-papo, eu tava falando sobre as relações entre os seres vivos e tava dando alguns exemplos que inclusive os machos morrem durante a cópula, né? E aí você vai falar, pô, tá indo tudo ao contrário do que você acabou de falar. Mas na verdade, gente, a pergunta que eu fiz para ele e faço para vocês é: qual é o preço da vida? O preço da vida é a morte. Parece um pouco antagônico, mas não é. Nós só damos valor às coisas e às relações porque elas vão acabar, vão terminar. Vou dar um exemplo bem tranquilo. Você lembra do seu primeiro beijo? Como é que foi? É claro que todo mundo lembra do primeiro beijo, se foi bom, se foi ruim, mas o coração disparado é aquele beijo inesquecível. Mas conforme a gente vai beijando e vai beijando, vai beijando, aquilo lá vai se tornando tão comum, tão comum, tão comum, ele vai perdendo o valor, vai perdendo a emoção. E a vida é assim, né? As coisas que são feitas pela primeira vez são bem intensas, e quanto mais repetimos essas coisas, elas vão perdendo a intensidade. Não estou falando que vão perdendo o valor na sua acepção, mas vai perdendo a intensidade. Então, sabendo que um dia nós vamos morrer, temos que aproveitar demais as coisas. Mas vou contar um segredo: existe uma fuga para isso, uma fuga para a morte. Na aula de hoje estava falando que durante a cópula, o zangão da Apis mellifera morre durante o acasalamento com a abelha rainha, que tem o louva-a-Deus, a fêmea come a cabeça do macho para ter mais nutrientes na hora da postura dos ovos. Tem a viúva negra. E aí você fala, pô, mas por que o macho então vai querer copular, vai querer acasalar, se ele sabe que ele vai morrer, ou não sabe, mas mesmo assim ele viu um outro talvez? Por que ele não foge? Aí que está o segredo. Quando eu morrer, eu não vou morrer. Essa forma vai morrer, mas 50% de mim vai estar no meu filho, vai estar no Diego, vai estar na Júlia. Eu mandei para eles 23 cromossomos, que estão com os 23 cromossomos da minha esposa, e geraram os meus 2 filhos maravilhosos. Então, quando eu, Wagner Montanha, morrer, eu estarei vivo dos meus filhos. E é um dos motivos que no mundo natural, que
Muitos falam que não existe o amor, mas só o cuidado com a prole. Então isso se explica, porque muitas vezes o pai e a mãe, para defender os seus filhotinhos, até se colocam em posição de perigo extremo e muitas vezes morrem por eles, como muitos dos humanos também faz isso. Então, a ideia é que nós vamos viver em nossos filhos, em nossos netos, em nossos bisnetos. Então, a procura por esse parceiro que nos complete é muito importante. É muito importante no sentido de podermos viver bem, vivendo bem, desculpa eu ter olhado para lá, mas aqui estou na rotatória. Viver bem é uma certeza de viver longos anos. Vivendo longos anos, nossos filhos vão se sentir confortáveis, vão se sentir seguros, e nessa segurança eles vão poder crescer em harmonia, serem felizes e prosperar. Tudo pelas escolhas. E entender então esse universo masculino e feminino no papel das escolhas é muito importante. Então, vamos batendo papo todas as quintas-feiras, né? Se você gostou, deixa um like. Se você gostou, compartilha esse vídeo aí com o pessoal para eles poderem entrar, porque eu só vou saber se vocês realmente gostaram, se vale a pena continuar batendo um papo com vocês, baseado nos likes, senão não tem como eu saber, tá bom, pessoal? E deixa aí embaixo também algumas sugestões do que fazer, do que falar, do que vocês gostariam que eu pudesse abordar. Se eu tiver capacidade, eu vou ficar muito feliz, tá, em poder trocar uma ideia com vocês. Um beijão e até na quinta-feira que vem. Tchau, tchau!